vamos falar sobre morfopsicologia, um método criado pelo Louis Corman, francês, que com os seus pacientes ele percebeu que o rosto conta a nossa história, conta o nosso comportamento, a forma como nós nos relacionamos com o mundo. E é com base na morfopsicologia que nós entendemos muitas das nossas necessidades, prazeres, desafios e principalmente pontos de evoluções. Nós vivemos num momento que a harmonização facial está super em alta e muitas pessoas não sabem o que pode acontecer com o nosso comportamento, com o nosso bem-estar, com a nossa vida se preenchermos lugares que não fazem sentido para nossa personalidade, comportamento, para nossa unicidade. Porque afinal, nosso rosto é a nossa identidade. Então, quando nós modificamos algo, isso pode mexer com os nossos desejos, relacionamentos, a forma como a gente se comunica com o mundo e também a forma como a gente traz do mundo para nós. Então, eu tô aqui para te contar. Eu sou Clélia Midori, estrategista de linguagem não verbal. Mais pontos sobre a morfopsicologia para que você conheça essa vertente tão importante e use ao seu favor. Porque não só dentro da morfopsicologia nós podemos dar mais qualidade de vida para você, mas com a morfomaquiagem e com outros pontos que provavelmente eu vou gravar em mais vídeos para que você tenha o melhor dos mundos e todos os detalhes aqui para começar a aplicar em si mesmo. Um ponto importante é que a morfopsicologia ela não foi criada para você pré-julgar o outro, principalmente se for de forma negativa. Até porque para olharmos o outro precisamos ter muito autoconhecimento para não passarmos o nosso olhar. Então, a morfopsicologia não foi criada para você ficar além do rosto de todo mundo e presumindo pontos do comportamento do outro, ok? Mas eu quero que você veja isso no seu comportamento e como você se relaciona com o mundo e como o mundo se relaciona com você. Porque no final, a forma como você se enxerga impacta o seu bem-estar e a forma como o outro te enxerga também impacta a tua vida. É interessante que eu falo que quando acordamos, na maioria das vezes estamos com o rosto ainda meio inchado, se estamos com uma cor fora da nossa cartela, pode dar um aspecto de cansado, de palidez. Então não podemos esquecer que o primeiro estímulo que temos ao acordar, né, e olhar a nossa imagem é o que vai fazer com que o nosso dia seja extremamente produtivo ou não. Eu vou dar um exemplo. Eu acordo e vou direto tomar banho. Por quê? Só depois disso, depois de ter passado pelo meu banho, meu rosto já está menos inchada e eu, nua ali, não tenho interferência nenhuma de cores negativas, me olho no espelho e mostro de forma não verbal que estou disposta para mais um dia, para dar tudo o que eu tenho de energia, enfim, para tudo, né? Por quê? Se aquele dia a gente acorda cansado, olha ali para o espelho, o nosso cérebro dá um estímulo, uma informação de que, nossa, a Cléia não está muito bem hoje. Precisarei colocar ela no modo automático para que ela termine o dia bem, né? Mas não é esse tipo de informação que eu quero passar para o meu cérebro, e acredito que você também não, porque precisamos, né, fazer tantas coisas ao longo do nosso dia e estar no modo automático nunca é o melhor dos mundos, não é verdade? Não vou aqui entrar no mindset fixo ou em outros assuntos, porque hoje o assunto é morfopsicologia, mas eu quero que você entenda completamente essa vertente, que é muito valiosa e poucas pessoas ainda conhecem, mesmo sendo um método antigo, né? Se eu não me engano, é da década de 30 ali. Então tem muitos anos, né, que esse estudo foi criado, esse método foi criado, embasado em outros médicos, em outros teóricos muito famosos, né? Principalmente a base da fisionomia de Aristóteles, enfim, para que você entenda que não é como visagismo
que traz o lado estético, mas sim, a morfopsicologia traz muito lado de comportamento, né? Muito mais sobre o bem-estar, a evolução da pessoa. Então, não é um método que nós fazemos para entender qual é o melhor corte de cabelo, qual é o melhor acessório, né? Entramos sim na morfomaquiagem, porque quando o nosso cérebro reconhece zonas que estão mais iluminadas ou mais escurecidas, é como se a gente desse protagonismo ou não para essas zonas, fazendo com que ele entenda que essa área está mais marcada. Então, vai dar um estímulo para isso. Eu vou dar um exemplo, tá? Quando marcamos a nossa mandíbula, né, essa região aqui, ó, óssea, sem pegar, tá? Na linha do queixo, porque o queixo representa os nossos desejos, né? Então, quando a gente escurece um pouco essa zona óssea, não em cima, tá? Mas embaixo, isso vai dar mais ação, mais disposição. Então, às vezes, algumas pessoas preenchem essa zona, impacta de forma muito positiva, porque a pessoa ela fica mais fazedora, vamos dizer assim, né? Vai, faz, consegue resolver as coisas de forma mais dinâmica, mais rápida. Mas, antes de preencher, eu sempre falo, vamos pegar e escurecer um pouco essa zona para entender se isso te fará bem, né? Um outro ponto é quando a gente escurece o nosso queixo, então vem nessa zona, escurece um pouquinho aqui embaixo, vai pegar um pouquinho essa pontinha aqui. É interessante quando você está com muitos desejos, ansiedade, mulherada às vezes fica com TPM, escurecer essa zona pode ser bem interessante para que você fique mais tranquila, né? Então a morfopsicologia pode te ajudar. Quando nós percebemos uma retração no queixo, né? Então aquelas pessoas que têm o queixo para trás, é uma pessoa provavelmente que não tem tanto desejo, tanta vontade, né? Então, às vezes, um preenchimento ali nessa região ou iluminar, né? Com um iluminador de maquiagem também vai dar mais desejo. Então, às vezes, aquele dia extremamente cinza, tá frio, não tá com vontade de fazer nada e tem que fazer muita coisa, ilumina a pontinha do teu queixo, vai te ajudar muito, ok? E aí, subindo, nós temos os nossos lábios. Quando nós pintamos com uma tonalidade vermelha, vai dar mais conforto na fala. Quando nós pintamos de forma mais arredondada os nossos lábios, as palavras ficam mais aveludadas, mais diplomáticas. E quando pintamos de uma forma mais pontiaguda, né? Essa partezinha mais pontiaguda aqui, as palavras ficam mais certeiras, ficam mais diretas e às vezes até mais grosseiras. Entenda para que você precisa e faça, ok? Essa parte aqui a gente chama de freio e é interessante porque quanto mais curto menos a pessoa pensa para falar. E quanto mais longo mais a pessoa irá demorar para falar, né? Vai pensar muito e só depois fala. E aí, vamos para o nariz, que representa os nossos relacionamentos. Às vezes a pessoa tem um calo ósseo ou alguma projeção aqui que não é algo de nascimento, mas que foi ficando com esse ponto aqui, né? Essa projeção. Isso fala sobre quebra de relacionamentos, não só amorosos, mas qualquer tipo de relacionamento. Então, mexer no nariz é algo extremamente sensível, porque é a forma como você vai lidar com o outro, né? Aqui, as narinas, quanto maiores as narinas, mais o outro vai sentir que pode chegar perto, entrar na sua intimidade, né? E aí, quando essa parte do nariz fica mais fina, é uma pessoa que não deixa os outros entrarem tanto na intimidade. E pode ser que aconteça que as narinas são maiores e aqui bem fininho, então as pessoas vão tentar entrar na intimidade e aí vai ter um super bloqueio aí, porque essa pessoa não vai deixar, tá? O famoso bigode chinês que o pessoal fala, né? Isso fala sobre uma pessoa que
trata o outro da mesma forma que gostaria de ser tratado, idealiza relacionamentos, e quando isso não acontece, essa pessoa fica bem chateada. Então, por isso que, dependendo do lado do rosto que está mais forte ou mais fraco, representa uma linha de evolução. Lembra que eu falei isso para você? Então, o lado do seu rosto, que é o mesmo lado que você escreve, eu sou canhota, então meu lado esquerdo do rosto representa o agora, de uma janela de até 4 anos atrás, tá? E já o meu lado direito do rosto representa o passado, de 5 anos para trás. Então, às vezes, se tem um lado mais marcado do que o outro, vai depender muito, tá? No lado que representa o agora ou no passado. Porque às vezes essa pessoa evoluiu e aí isso foi reduzido, ou às vezes não, essa característica ficou mais forte e aí fica mais profunda essas linhas, ok? Aquelas pessoas que têm monocelha, né, ligação daqueles pelinhos aqui, é interessante porque tem bastante foco, mas fala muito sobre a ligação com a mãe, tá? Um outro ponto também das sobrancelhas, como eu estava falando, é o foco. Então, quanto mais fechadas as sobrancelhas, mais foco essa pessoa tem. Quanto mais aberta, menos foco. E para quem tem os pelinhos das sobrancelhas mais clarinhos, que não contrastam tanto com a pele, é uma pessoa que tem uma certa dificuldade no foco e pode acabar fazendo uma marquinha aqui. Sabe aquela marquinha, às vezes, de expressão que forma aqui? Muita gente preenche e até coloca, enfim, botox para paralisar e não fazer mais. Essa é uma marquinha de foco. Então, a pessoa que está com falta de foco e o cérebro marca ali o rosto para que essa pessoa tenha mais foco. Um ponto interessante é colocar um óculos, mesmo que sem grau, às vezes só com proteção para tela azul, enfim, que hoje em dia tem muito, e um óculos que seja bem mais escuro ou bem mais claro do que tua pele. Tem que fazer um alto contraste, né? Então, eu que tenho uma pele média clara, teria que ser um óculos mais escuro. Para uma pele escura, um óculos bem mais claro, porque daí contrasta. E daí para o cérebro, ele entende que essa pessoa está com pontos de calibragem que aumentarão esse foco da pessoa. Um outro ponto também para ajudar no foco, para quem gosta de maquiagem, né? E pintar os olhos de escuros, um lápis preto ali, pintar os olhos inteiros, tanto em cima quanto embaixo, vai aumentar muito o foco. Né? Quando a gente não pinta e só coloca máscara de cílios, vai aumentar os olhos e a pessoa vai ficar mais atenta a tudo que está ao seu redor. Então, às vezes, se você está num evento e você precisa estar com mais rapidez para entender tudo que está acontecendo, não adianta fazer uma maquiagem com os olhos escuros. Agora, eu tô em casa, precisando focar nesse projeto que não sai, que tal pintar os olhos escuros, tá? Não necessariamente você tem que sair, você tem que pensar que a morfomaquiagem é uma forma de você trazer bem-estar para você e alcançar o que você deseja a partir do entendimento desses traços, no escurecer ou clarear, tá? E tem algumas pessoas que já têm os olhos bem pequenos e às vezes colocam um lápis nude aqui na linha d'água para aumentar os olhos, aí coloca a máscara de cílios, também ajuda a aumentar. Então, a gente tem que entender que a forma como nós nascemos, né, e ficamos tem relação com o nosso comportamento, com a nossa história de vida. Então, o seu olho não é assim por acaso, nem seu nariz, nem seus lábios e assim vai. Falando em lábios, a parte superior, né? Aliás, o lábio superior, quando ele é maior, fala de uma pessoa que é extremamente empática, tá? E às vezes, aumentar muito os lábios com preenchimento labial vai fazer com que a pessoa tenha uma tendência a compulsões, seja alimentares ou sexuais. Então preste atenção, tá? Porque se já é algo, às vezes a pessoa tem quebra de relacionamento, já tem uma certa dificuldade, preenche os lábios, você entende o combo que essa pessoa terá de calibrador diário, como isso afeta a vida, né? Então não esqueça que cada detalhe faz toda a diferença.
Enfim, para esse vídeo não ficar muito longo, eu quis trazer um overview desses receptores da morfopsicologia, trouxe também esses pontos de morfomaquiagem e ao longo desses dias, semanas, enfim, mostrarei mais sobre morfopsicologia, morfomaquiagem e muito mais para você, tá bom? Não deixa de curtir o vídeo, indicar para as pessoas, se inscreve aqui no canal, porque sem dúvida, você entendendo mais sobre essas técnicas, você viverá com mais qualidade de vida e alcançará os seus objetivos, ok? Obrigada, até o próximo vídeo.